Tem uma outra informação, porque o presidente Jair Bolsonaro cogita passar a virada do ano nos Estados Unidos. E um dos locais tratados como possibilidade é o condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. O ex-presidente Donald Trump é o dono da propriedade que abriga um resort de luxo. Paulo Figueiredo, eu me lembro que recentemente você esteve em Mar-a-Lago para participar de um evento que contou, inclusive, com a presença de Donald Trump. Poderia ser este um convite de Donald Trump a Jair Bolsonaro? Você apostaria nisso? Olha, em primeiro lugar, não, eu estive lá sim, só para deixar claro, não fui eu que fiz o meio de campo não, tá? Daqui a pouco vai ver a notícia aí que foi o Paulo Figueiredo que arrumou e foi lá para fazer isso, foi nada disso, fui lá para um jantar. Mas, assim, considerando que a fonte da notícia, existe uma enorme possibilidade dela ser falsa, a notícia não ser verdadeira. Eu inclusive, apurei aqui, enquanto os colegas estavam falando, e eu recebi uma não confirmação, que não é uma negativa, mas é uma não confirmação. Existe a possibilidade, aparentemente, mas a notícia dá como, não a nossa, né, mas a notícia que está sendo veiculada aí por uma fofoqueira dá como certa, e isso, sem dúvida, é falso, não existe essa certeza. Eu acho que seria uma má ideia, acho que seria uma má ideia do ponto de vista político, inclusive. Veja, nós estamos num momento onde, assumindo que não aconteça nada, nós vamos ter problemas. Vamos ter grandes problemas. E o que eles estão conseguindo fazer com essa história toda, depois da população ter ido para os quartéis, depois da população ter apoiado em peso em diversas manifestações no 7 de setembro, ter lutado pelos seus direitos. Depois de tudo isso, se nós tivermos as Forças Armadas surdas e o presidente jogando a toalha e resolvendo ir para o Mar-a-Lago, aqui pertinho de casa, eu acho que ele vai estar... acho que os dois vão estar numa situação política muito ruim, né? Tem uma canção... O presidente Bolsonaro é militar, né? E nós temos todo esse impasse aí com os militares, General Freire Gomes, dentre outros. Tem uma canção que eu gosto muito, que é a canção da fibra de herói, que os militares cantam. Diz assim: se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo. Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte, afronta, se lava com fibra de herói, de gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. O que adianta cantar isso enquanto marcha, e justamente quando a pátria querida é envolvida pelo inimigo, o pessoal não enfrenta a morte, não se lava com fibra de herói? Cadê a gente brava, né? Cadê a gente brava que não vai impedir, que vai impedir que manchem a bandeira do Brasil? Cadê o povo varonil? Onde está? Esse momento não é momento de ir para Mar-a-Lago. Esse é um momento de... Brasil tem presidente até o dia 1º de janeiro, e o presidente tem que ficar onde tem que ficar. Depois pode tirar férias, depois vem. Tem jogo do Vasco aqui em fevereiro, em janeiro, se quiser vir, vamos ao jogo do Vasco, um monte de coisa para fazer. Mas agora não é hora de sair do Brasil, não. Acho que seria um gesto político equivocado. Uma boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro, tá? Eu venho dizendo isso porque eu escuto as pessoas, eu escuto os nossos espectadores, eu escuto as pessoas que conversam comigo pelas redes sociais, eu escuto as pessoas que me abordam na rua, e as pessoas muitas estão decepcionadas com a falta de ação do presidente. Diz que vai morrer pela pátria, se for necessário, daria a vida pelo Brasil. Cadê? Agora é a hora da vida pelo Brasil.
Meu pai já sofreu muito. Mas ele não disse que daria a vida pelo Brasil? Sofrer muito é da cara, qualquer cristão sofre muito por um bem maior. Cadê os outros que diziam também, porque a responsabilidade não é só dele, cadê os outros que diziam que iam dar a vida pelo Brasil? Cantam essas canções em marchas, é bonito pra caramba, é lindo. Passam a vida inteira jurando e falando desse tipo de coisa. Eu não consigo entender. O sujeito passa a vida inteira falando desse tipo de coisa, a vida inteira, gente, a vida inteira é tempo pra caramba. Cara, entra cadete, sai depois com 60 e poucos anos, o cara passa mais de 50 anos, que seja, cantando essas canções como essa é uma das várias belas canções que eles cantam, e que eles juram, e que eles falam, e que eles se preparam. E chega na hora H, não tem nada para fazer, não. O remédio é pior do que a doença. Ué, a liberdade não era mais uma estrela a brilhar? Vocês não disseram que se a pátria querida fosse envolvida pelo inimigo, vocês defenderiam a pátria com a própria vida, com um ânimo forte? Enfrentariam a morte? Não, enfrentar a morte não é ir para o Mar-a-Lago. Não adianta dizer que, mas eu fui, o Deus que me colocou nessa missão, choro. E aí na hora H, não, vamos pro Mar-a-Lago. Ou os outros, não, vamos passar o comando aqui, vamos pra reserva. Mensagenzinha de Natal, cartinha. Aí depois, eu não vou aguentar. Se a partir de dia 2 de janeiro, se eu ler alguma nota das Forças Armadas dizendo que elas estão vigilantes com seu papel constitucional, eu vou mandar para aquele lugar, igual eu mandei o outro comentarista aqui. Não vou aguentar mais. Qualquer cartinha com estamos vigilantes e atentos, vocês vão para aquele lugar. Não tem uma moral nenhuma. E sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou nem falando o que eu penso. Eu estou falando o que as famílias dos coronéis, de vários generais que estão na reserva, generais que estão ativos, que não estão no alto comando. Tem general no alto comando que pensa assim, as famílias, as esposas. As pessoas estão com vergonha das fardas que usam. As mulheres estão dando na cara do marido, batendo, dando porrada na mesa. Não é possível. Se eu mostrar o meu celular para vocês, a quantidade de reclamação de coronel que eu escuto aqui. E isso não tem nada a ver com falar de dar golpe. Eu já falei mais de 50 milhões de vezes. Não tem negócio de golpe. Ninguém aqui quer golpe, ninguém quer golpe. É a porcaria da Constituição. Não tem 20 anos de governo militar, não tem junta militar, não tem presidente Bolsonaro ficando nem um segundo a mais do que o mandato dele, do que o rezar a nossa Constituição. Não tem fechamento de Congresso. Não tem nada, só tem restabelecer. O povo hoje não quer o que o povo queria em 1964. As condições que nós temos hoje não são as condições que nós tínhamos em 1964. Não são as mesmas. Não tem guerrilha. Os problemas são outros. Os problemas, a história rima, mas ela não se repete. Não é o que as pessoas querem. Ninguém está pedindo isso. Mas não fazer nada. Como é que você vai ter coragem? Eu me pergunto, amanhã vai ter que botar a farda de verde-oliva, prestar continência para os caras que são os inimigos da pátria. E como é que vai cantar essas canções? Como é que esses comandantes agora, alguns indo para a reserva, um vai para a reserva, né? O comandante vai para a reserva. Esse que não está fazendo nada vai para a reserva. Tem que ir para o Arruda poder assumir. Agora, o Arruda e os demais que vão ficar? Vão olhar para a tropa como? Vão fazer o quê? Se não fazem, vão servir cafezinho, atender telefone, pagar as contas dos oficiais, pintar meio fio, né? Se for verde, se mexer, pinta de verde. Se for branco, caia de branco. Se ficar parado, caia de branco, né? E é isso. E é esse, senhor Barroso, podemos comprar nossos tanquezinhos? Senhor Alexandre de Moraes, podemos ter orçamento? A sua missão no exterior está autorizada? Tudo com a cabeça baixa. Isso é o suicídio moral. O juízo de Deus vem sobre esse povo de uma maneira ou de outra.
E ameacem aí o que eu tô falando, não tô falando nada demais. Tô dando a voz aqui, não é nem só o que eu penso, não, eu tô dando a voz aqui a milhões de brasileiros e milhares de militares. Milhares de militares. Eu não estou pregando divisão, incitando absolutamente nada, pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou querendo que se cumpra a Constituição, eu estou explicando uma situação que é uma situação real. Tá certo, eu vou passar agora para o José Maria Trindade. Essa reflexão do Paulo Figueiredo é muito importante e interessante também, Zé. Agora, se essa informação for verdadeira de que Jair Bolsonaro irá passar a festa de Réveillon nos Estados Unidos, nesse condomínio, esse resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, seria a confirmação de uma página virada? Isso poderia decepcionar os manifestantes, apoiadores dele? Eu acho interessante esse desabafo do Paulo, né? Eu respeito esse desabafo dele, e há muito já está nessa mesma situação, nessa mesma linha, né? O presidente Jair Bolsonaro, que eu respeito, eu não usaria esse tom contra ele, dizer que ele está decepcionando as pessoas. Pode ter decepcionado alguns, mas eu ainda acho que ele detém informações que às vezes nós não temos. Ele olha tudo de cima, detém todas as avaliações, né? Então é natural que ele decida a vida dele, e eu acho que é isso. Se tivesse alguma coisa, ele viria. E ele é um homem corajoso, não é só de cantar canção. Ele não é o presidente Jair Bolsonaro, não é um cantor de canções militares. Os generais não são cantores de canções militares. O que está acontecendo é que os generais estão entendendo de uma maneira, porque estão na ativa, e alguns da reserva não acompanharam, porque o processo é muito rápido. Hoje as coisas mudam muito na caserna, na atividade militar e assim por diante. Eu acho que o debate aí é se o presidente vai para os Estados Unidos, para esse resort nos Estados Unidos, ou se vai ficar por aqui. Não há uma certeza. Eu acho que esse é o debate, não há outro. Pois é, o Paulo quer falar também. Paulo quer rebater a fala do José Maria Trindade. Paulo, contigo. Não é nem rebater, é fazer aqui um exercício com o Zé, que é o seguinte: por que o presidente não toma uma atitude, então? Ele tem informações, não sei o quê. O que vai acontecer? Ele não diz que vai morrer que morreria pelo Brasil? Que ele foi colocado nesse papel por um papel divino, por uma posição divina? Então o que pode acontecer? Morrer? Morrer, todos nós podemos morrer. Morrer na vida, para morrer basta estar vivo. Tem dois tipos de morte. Pontos, Paulo, dos principais pontos que nós aprendemos. A morte gloriosa, a morte gloriosa no campo de batalha. O militar não pode ter uma morte mais gloriosa do que dando a vida pelo seu país. Paulo, você todos os militares acham isso. O artigo 1º que nós aprendemos na caserna, na atividade militar, é que a pátria não quer a nossa morte. É um jargão dizer, olha, o soldado que dá bobeira em montanha vira lenda, vira estátua, né? Então não há essa regra de morrer pela pátria. Morrer seria consequência de uma luta, mas a história é viver lutando, e o valor de um combatente é continuar vivo e continuar batalhando, continuar na batalha e continuar na vida. É evidente que no teatro que se consegue medalhas no sentido de bravura e tal, é preciso ter isso, é uma consequência, mas ninguém se imola. O militar não é um profissional que decidiu se imolar. Se imolar para sei lá o quê. Agora, eu volto a dizer que é preciso respeitar o presidente Jair Bolsonaro. Ele sabe o que faz, ele detém informações que nós não temos. Zé, é claro que ninguém falou aqui que ser militar é cometer suicídio. Simular. Eu acho que isso aqui não precisa. Eu acho que que é o simular. Eu acho que isso aqui não precisa nem ser discutido, porque ninguém está falando disso, né? O que a gente fala é que, se for necessário, né? Se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Mas a paz mas eu não sei, eu canto isso mesmo sem ser militar. Então é o seguinte, tem que ir, pô. Tem uma hora que tem que ir, Zé. Senão não é militar.
vai ser bailarino Bolshoi, vai ser outra coisa. Eu só falo isso, porque senão está escrito no texto constitucional, tem 3 coisas que os caras fazem: defesa da pátria, garantia dos poderes e da lei e da ordem. Se na hora que tem violação, você concorda comigo que é a violação da lei e da ordem e da garantia dos poderes. Da defesa, eu já falei aqui outras vezes que em um cenário de guerra de 5ª geração, e aí os FE todos que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, tá? Em um cenário de guerra de 5ª geração, o que nós estamos passando também é uma situação de defesa. Então, todas as prerrogativas constitucionais para os quais os caras existem estão sendo violadas. E aí, se o cara fala, não, eu não vou porque eu quero viver para lutar um novo dia. Porra, então, cacete. Vai ser outra coisa. Não canta essas canções, senão você está mentindo. E eu digo aqui, ô Zé, eu comecei dizendo, eu acho que a notícia é falsa. Comecei aqui dizendo que eu acho que a notícia é falsa. Mas a inação é verdadeira. Mas não interessa para onde ele vai. Ele vai para algum lugar. Ele não vai passar o Ano Novo no Palácio da Alvorada. Ele não vai passar o Réveillon aqui no Brasil. Eu gostaria que ele passasse no Brasil. O mandato dele se encerra dia 1º. Mandato isso é relevante. Se encerra dia 1º. Eu não acho. O Brasil precisa do presidente dele. Vai? Eu não acho. Eu acho muito relevante o presidente não abandonar o seu povo. Mas, a não ser que ele esteja adotando uma posição estratégica para tomar alguma atitude. Aí, pode ser uma boa. Ele vai brigar, vem para os Estados Unidos para poder brigar, quem sabe? Pode ser uma boa. Mas eu não estava nem aqui falando só do presidente, não. Estou falando de um monte de gente. E eu estou falando que as consequências desse ato terão uma imagem negativa, Zé. Mas, pelo amor de Deus, a gente não pode se acovardar também. Todo mundo que está aqui está se expondo de alguma forma. E a gente sabe que a gente está indo contra um governo ditatorial e que isso tem consequências. A gente tem que agir de acordo com nossa consciência, pô. Além de tudo, o cristão, ele entende que ele está aqui para cumprir o reino dos céus. O resto é o resto. Jesus Cristo diz, cumpre o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é isso. Se você não cumprir o reino dos céus, né, que é a vontade divina, você vai fazer o quê? Isso, às vezes parece que a gente não fazer a coisa certa não tem consequência, mas tem consequência. E eu tenho mais medo das consequências divinas do que das consequências do Alexandre de Moraes. Não sei vocês. Deixa eu trazer o Coronel Telhada para a discussão. Antes, eu só quero trazer uma notícia para, inclusive, pedir o comentário e a análise dele, porque o Exército divulgou um vídeo em seu canal no YouTube. Nele, o comandante do Exército Brasileiro, o general Freire Gomes, falou sobre os desafios que o Exército enfrentou no ano de 2022. Ele ressaltou os valores dos militares, como disciplina e coesão. Vamos acompanhar. A confiança que a sociedade deposita em nossa instituição é fruto do trabalho individual de todos, refletido na postura, na atitude e no respeito que o soldado impõe no cumprimento de suas missões. A hierarquia, a disciplina e a coesão não são apenas pilares que sustentam uma instituição de Estado como a nossa. São marcas indeléveis que derivam dos nossos valores mais caros, que precisam ser cultivados todos os dias, da mesma forma que nossos veteranos fizeram antes de nós. Em um ano como o de 2022, esses valores foram mais uma vez postos à prova e mostraram para toda a sociedade que o Exército Brasileiro continua forte, disciplinado e unido em prol do nosso Brasil. Pois é, deputado Coronel Telhada, claro, gostaria de escutar sua avaliação acerca dessa publicação por parte do Exército Brasileiro. Agora, é importante lembrar que o Exército e as Forças Armadas sempre foram muito respeitadas aqui no nosso país. Agora, esse ano, esse grupo recebeu uma atenção especial, né? Queria te escutar a respeito. Olha, Caniato, é o seguinte, eu ouvi atentamente os colegas que discutiam aí sobre o assunto. Eu tenho a dizer a vocês o seguinte, eu entrei na Polícia Militar com 17 anos eu jurei morrer pela pátria se foi preciso também. Mas nós juramos outras coisas também, juramos respeitar as autoridades, os superiores hierárquicos, as leis instituídas no nosso país.
E eu entendo muito bem a fala do Paulo Figueiredo, até a revolta dele em determinado momento, porque é a revolta de muitos cidadãos também. E eu cansei de ir em eventos, em quartéis, e ver a revolta de muitos militares também, e ver a situação que está acontecendo. Isso nos incomoda muito. Só que o militar, ele é firmado na disciplina e hierarquia. Jamais haverá a quebra da disciplina e hierarquia, porque se houver isso, passa a ser um bando, deixa de ser militar. E a disciplina e hierarquia, ela deve ser exercida pelo chefe maior, pelo comandante supremo. E o comandante supremo é o presidente da República. Então, se houvesse alguma coisa, talvez se esperasse alguma ordem, algum procedimento, alguma determinação. Eu não acredito nisso. E a minha revolta é a mesma do Paulo Figueiredo. Eu também me sinto muito mal com tudo que está acontecendo. Em contrapartida, a vida toda eu trabalhei com a morte do meu lado nas ruas de São Paulo. Fui baleado 2 vezes em serviço, sei o que é tomar tiro, perder sangue, sei a dificuldade que é carregar o caixão de vários colegas como eu carreguei na minha vida. E eu até falei isso ontem, eu tenho muita cautela em algumas falas, porque eu me preocupo muito em se houvesse alguma coisa, qual seria o resultado disso? Derramamento de sangue? Sim, eu acho que não haveria um movimento de tal intensidade sem derramamento de sangue. Isso me preocupa também, como pai, como avô, como homem que eu sou. Nós estamos numa situação muito difícil, todos têm razão, concordo com o Paulo, porque a situação é insustentável, a situação já deveria ter sido tomada alguma ação lá atrás, quando houve a quebra da Constituição, quando houve a quebra das leis. Mas todo mundo ficou aguardando a determinação do seu comandante. E essa determinação não chegou, eu acredito que não chegue. E quando a gente fala isso, Paulo, Zé Maria, o que vocês ouvem? Que nós somos traidores, que nós estamos pulando de lado. Não é isso não, é que a gente sabe que não é a realidade das coisas. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas na frente dos quartéis há mais de 50 dias sofrendo e pedindo uma ação da única organização que eles ainda confiam, que são as Forças Armadas. Mas eu não vejo a ação dessas Forças Armadas. E quando eu fui nos eventos e cantamos a Fibra de Heróis, eu também me senti envergonhado. Porque cantar que você vai fazer isso, vai fazer aquilo e não se faz nada, é complicado. Nós estamos numa situação muito difícil. Paulo, você tem toda a razão. Você tem toda a razão de estar pensando assim. Muitas pessoas até aqui no chat nos ofendem, nos xingam, porque não, você está traindo, não é a realidade. O dia 2, o dia 1º é o domingo, não esse domingo, outro domingo, já é dia 1º de janeiro, teremos um novo presidente no Brasil. Nada foi feito até agora, creio que nada ocorrerá. Paulo. Eu vou esperar até o dia 1º de janeiro, enquanto eu acredito na providência divina acima de qualquer outra coisa. Se for essa a vontade de Deus, que assim seja, mas até lá eu não vou entregar os pontos enquanto tiver 1% de chance, 99% de esperança, né? O presidente é artilheiro, né? Eu lembrei da canção da artilharia que fala que abraçado ao canhão morre o artilheiro, em defesa da pátria e da bandeira brasileira. É a canção dele, artilheiro. Eu efetivamente vejo esse vídeo do General Freire Gomes, das coisas mais ridículas que eu vi esse ano. Das coisas mais ridículas nesse momento. Como é que pode uma pessoa ter coragem de publicar um vídeo desse? Para mim tem que ter mais coragem de decretar, de publicar um vídeo desse do que um artigo 142. Zé, mais minutinho. coragem. Desculpa, Paulo. Só queria okay. concluir dizendo o seguinte: o que essas pessoas estão fazendo é transformando o exército de Caxias em galhofa. Se não houver temor ao exército, as Forças Armadas, de um modo geral, a Marinha tem que ser elogiada nesse processo, mas se não houver temor no sentido que tem que ter, forças têm que ser temidas, isso aí vira um desfile de carnaval, vira um bando de gente fantasiada marchando na avenida, pô. Isso aí tem na Sapucaí. Se essas, debaixo de uma musiquinha. Isso aí, pô, fevereiro, eu sou carioca, vambora, galera. Fevereiro tem isso no Rio. Se não há temor, se não é verdade o que vocês estão falando, isso vira desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Pô, troca a marchinha e bota um tamborim, bota um cavaco, bota um surdo. Aliás, surdo já tem demais por lá. Para fechar, Zé, um minutinho. Olha, eu acho o General Freire Gomes um grande comandante. Ele já está na reserva, né? Eu acho, sim.
Ótimo, espetáculo. É mesmo. Tá uma maravilha o Brasil. Freire Gomes é um grande comandante. Nunca antes na história ele já do Brasil. Está na reserva, né? Porque para chegar ao comando do Exército, o primeiro passo é ir para a reserva. E ele está apresentando a hierarquia e a soma do Exército brasileiro. É assim que deve ser. A hierarquia, se houvesse uma decisão diferente, ele estaria no comando, né? Haverá uma troca nas forças agora e, enfim, a vida segue. Eu acho que dividir as Forças Armadas foram chamadas para a vitrine de uma hora para outra, né? E alguns até gostariam, né, de fazer alguma coisa com essas pessoas, os patriotas que estão lá. Eu fui várias vezes lá no QG, na porta do QG aqui em Brasília, sei de toda a movimentação aí no país em várias instalações militares, mas é isso, atacar agora e desmoralizar, chamar de bundão, general, chamar o Exército Brasileiro de melancia, não é a solução e não é um serviço para a pátria. Eu não considero que esta seja a solução. Eles que estão fazendo isso, Zé. Eles é que estão fazendo isso. Eu não chamei ninguém de bundão. Qual é a razão? A razão é o quê? Eles têm razões, são os comandantes, Paulo. É assim que funciona a atividade militar. E a atividade militar, ela se aperfeiçoou muito. Vou avisar o general Euclides. Vou mandar uma carta para o meu bisavô, general Euclides. Vou falar com o pessoal de 64 todo, que não respeitou em algum momento a hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, é claro, é fundamental para o funcionamento das Forças Armadas. Sim, senão vira um bando. Né? Senão vira um bando. Claro, ninguém exato. Sabe onde teve bastante hierarquia e disciplina? Na Wehrmacht. Teve muita. Ali não faltava hierarquia e disciplina. Em algum momento, Zé, isso é bíblico. Isso é bíblico. Se todo mundo cumprisse as ordens, mesmo quando elas fossem ilegais, as parteiras tinham matado Moisés. A humanidade não tinha sido salva. Mas quem tem que decidir onde não cumprir a voz? Foram as parteiras que decidiram. O comando que tem que decidir qual é o ponto de Mas e se o comando decidiu uma ilegalidade? E se o comando decidiu uma omissão? Em 1932, o comando decidiu uma coisa, o meu bisavô foi lá e falou: não, vou para São Paulo, vou fazer uma revolução. Mudou do seu bisavô para cá, já houve muita mudança, né, Paulo? Já o mundo é outro. É verdade, agora o mundo é dos covardes, né? E como dizia o Aristóteles, a coragem é a primeira das virtudes que garante é um ato até de coragem. Realmente. É o que eu e o não fazer nós estamos nada fazendo aqui com você, é um ato de coragem. Ou não, é um ato de coragem. Nós estamos enfrentando nós aqui estamos com mais coragem. Olha isso, Zé Maria. Nós aqui, jornalistas, estamos com mais coragem do que uma pancada de gente de farda verde-oliva. Eu saio hoje de férias. Mas é porque nós estamos não é questão de achincalhar, não. Eu saio eles discutem numa reunião. Nós estamos discutindo publicamente, né? E não estão fazendo. Eles não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Vão publicar uma notinha dizendo que estão atentos e vigilantes aos seus papéis constitucionais. Essa porcaria aí que esse cara fala. E eu te digo o seguinte, Zé Maria. Cada um escolhe como entra para a história. Se vai entrar como covarde ou como herói. E esses caras estão entrando para a história. Eu já falei aqui. Eu vou contar o papel de cada um deles no seu devido momento. Debate quente, debate importante, é preciso fazer um intervalo, então rápida parada, daqui a pouco a gente volta, mais notícia e mais informação, eu conto com você, até já.